nome é Débora, sou professora de Geografia do Colégio Razão e hoje vamos dar continuação aí do nosso conteúdo da aula passada que nós estávamos falando aí sobre a formação aí dessa superfície terrestre nossa. E aí nós falamos um pouquinho sobre os agentes aí, os agentes internos e externos aí, modeladores do nosso relevo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso relevo e vou falar um pouquinho sobre as grandes estruturas aí geológicas, tudo bem, meninos? Então vamos lá. Meninos, o que acontece? A nossa litosfera é formada por três grandes estruturas geológicas aí, sendo elas escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Então vamos começar aí falando um pouquinho sobre eles. Essas estruturas vão ser formadas a partir de, vamos supor, de diferentes combinações aí de rochas, tá bom? Ou até mesmo de sedimentos. E aí, essa junção aí vai dar a formação de diversos minerais aí, dos quais estão presentes no nosso dia a dia a todo momento. E também pode dar a formação aí também do nosso relevo, como é o caso dos dobramentos modernos. Dobramentos modernos são o quê? Vai dar a formação aí das cadeias de montanhas, como por exemplo a do Himalaia na Ásia. Ela foi formada a partir do quê? A partir do movimento das placas tectônicas aí, dessa colisão dela aí. E aí o que acontece? Os dobramentos modernos vão estar localizados em regiões aonde? Em regiões aonde eu vou ter as colisões aí das placas tectônicas. Essa colisão das placas tectônicas vai dar a formação dessas cadeias montanhosas aí nossas. E esses dobramentos modernos são considerados o quê? Algo recente criado na nossa superfície terrestre. Tudo bem, meninos? Já os escudos cristalinos já são formados de o quê? Já são formados de rochas metamórficas e rochas vulcânicas. E aí o que acontece? Esses escudos cristalinos demoraram milhares e milhares de anos aí para serem formados, tá bom? E aí é a junção das rochas magmáticas com as rochas metamórficas. Essa junção aí deu a formação aí do quê? Dos minérios, como por exemplo aí que eu vou ter diamante, tá bom? Topázio, vou ter a formação do ouro, do ferro, do manganês, do cobre, do alumínio. E aí, meninos, o que acontece? Esses minérios aí demoraram milhares de anos para serem formados. E foram formados a partir do quê? A partir aí da formação dessas rochas aí magmáticas e metamórficas que com o passar do tempo deu a origem a esses minerais. Tudo bem, meninos? E as bacias sedimentares, já no próprio nome aí dela já diz, bacias sedimentares, ou seja, são formadas a partir do quê? Do acúmulo de sedimentos. E aí, a partir desse acúmulo aí de sedimentos levados, transportados aí, tudo bem? Pela água, pela chuva, pela neve. E aí, o que acontece, meninos? Por rios. Então, todos esses materiais que foram levados aí pelos rios, pela chuva, pela neve, até o quê? Até essa bacia aí, deu a formação aí, meninos, do quê? Deu a formação realmente da produção do quê? Do carvão mineral, do gás natural e do petróleo, ou seja, deu a origem aí aos combustíveis fósseis. Tudo bem? Então, as bacias sedimentares vão ser formadas do quê? Do acúmulo de sedimentos, tanto de restos de outras rochas que foram desgastadas aí, tá bom? Sofreram um processozinho aí. E aí também pode ser também formados do acúmulo aí de restos de materiais orgânicos aí. Então todos os materiais foram transportados até uma determinada área. E esse acúmulo de sedimentos aí deu a formação desses combustíveis fósseis. Tudo bem, meninos? E aí, o que acontece? Nós temos também a formação do nosso relevo. O relevo é formado a partir do quê? Dos agentes aí modeladores dele. Como eu expliquei no vídeo passado, que são os agentes aí endógenos e exógenos, tá bom? Ou seja, internos e externos. E aí, esses agentes aí vão modelar o nosso relevo. E no nosso relevo eu vou ter os dobramentos modernos aí, as cadeias de montanhas, certo? Que são as áreas mais elevadas aí da nossa superfície terrestre. E eu vou ter também, no meu relevo, vou encontrar o quê? As bacias sedimentares e os escudos cristalinos, tá bom? E aí o nosso relevo ele também vai ser dividido em quê? Em planaltos, áreas mais elevadas aí, como morros,
serras que vão ter um pouco um arredondamento no seu topo. Então, a maioria das vezes vocês estão viajando, vocês realmente conseguem visualizar aí os morros e as serras. Muitos de vocês já devem ter viajado para conhecer serras, morros, fazer trilhas aí. Então, são áreas mais elevadas, são os planaltos. As planícies já vão ser áreas planas, mais próximas aí de rios, de lagos, tudo bem? Ou seja, numa área onde você está próxima de um mar, provavelmente você vai estar o quê? Numa planície. Então a planície ela é caracterizada por um local plano, próximo de quê? Próximo de rios, de lagos, de mares, tudo bem, meninos? E também vamos ter as depressões. As depressões vão ser áreas aí, o que? Um pouco elevadas, mas vão ter o que? O seu nível abaixo do mar aí, ou abaixo do que? Abaixo a qualquer outro relevo que esteja em volta dela. Ou seja, ela vai ser uma área um pouco mais baixa, próximo do que? Dos outros relevos em volta dela. Ou ela vai ser uma área um pouco mais baixa que uma planície, ou ela vai ser um pouco acima de uma planície, tá bom? A depressão. Meninos, qualquer dúvida aí sobre esse conteúdo de relevos e sobre o que? Sobre essas grandes estruturas geológicas aí, dos escudos cristalinos, bacias sedimentares e os dobramentos modernos, anotem aí que eu tiro essas dúvidas de vocês na live e eu vou explicar para vocês detalhadamente como é formado cada um aí e aonde se localiza cada relevo nosso, tudo bem? Até a nossa próxima aula. Beijos, beijos, meninos!